Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui num domingo de noite na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para aprendermos um pouco mais sobre Ti e entendermos a obra transformadora que o Senhor quer fazer na nossa vida, ó Pai. Por favor, nesse momento, que o Espírito Santo prepare o nosso coração, que Ele abra as nossas mentes e que nós possamos sair por essa porta transformados por Ti, ó Deus. Fica conosco então nesse momento. Esse é o nosso pedido e também o nosso agradecimento de estarmos na Tua casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar com você, pareceu um problema técnico aqui, mas sobre milagres de Jesus. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo para você que se você está aqui nessa noite, isso já é um milagre. Ou seja, você é um milagre. Muitas vezes nós não percebemos os milagres que Jesus tem feito na nossa vida, mas nós vamos entender hoje a forma como Cristo trabalha. Eu quero iniciar então essa mensagem falando um pouquinho com vocês sobre como os evangelhos eles falam de Jesus. O evangelho de Mateus, e você sabe que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, ele sempre vai falar sobre o Jesus que é o rei, que é o mestre, o ensinador. Por quê? Porque o livro de Mateus ele está voltado para os judeus, e os judeus esperavam isso do Messias. Então o evangelho de Mateus ele vai apresentar esse Jesus. Tanto é que no evangelho de Mateus você tem ali o sermão da montanha, esse sermão longo e tão inspirador que Jesus estava ensinando as pessoas. O evangelho de Marcos ele vai falar sobre esse Jesus que é o operador de milagres. É o Jesus da ação, é o Jesus que ele sai para ajudar as pessoas. Tanto é que a palavra imediatamente, ela aparece mais de 40 vezes no evangelho de Marcos. O que isso significa? Que Jesus, gente, ele não parava quieto, ele estava sempre saindo para fazer alguma coisa. O evangelho de Lucas, ele fala sobre o Jesus que é o Filho do homem. E o evangelho de João, ele vai apresentar o Jesus que é Deus. Por isso, o primeiro capítulo do livro de João vai começar dizendo: no princípio era o quê? Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é o objetivo de cada um dos evangelhos. Deu para entender? Então, entendendo isso, eu gostaria de falar aqui sobre... Deixa eu só passar, vamos ver se vai. Passa para mim, por favor, que eu acho que travou aqui. Vamos ver, isso aí. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos é o livro dos milagres. Nós temos na Bíblia cerca de 37 milagres que Jesus fez. Você tem 37 relatos de milagres. Desses 37 relatos, 18 estão no livro de Marcos. E é interessante que ali são inúmeros tipos de milagres. Você tem cura de cegos, você tem cura de leprosos, você tem cura de paralíticos, expulsão de demônios, você tem o controle da natureza. Se lembra aquela história? Os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, e de repente começa uma tempestade, e os discípulos no meio da tempestade acordam Jesus e falam: mestre, como é que o senhor consegue dormir vendo tudo que a gente está passando aqui? Daí Jesus olha para eles, olha para a tempestade, estende a mão, acalma a tempestade, e os discípulos ficam maravilhados. Estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Esse talvez seja um dos nossos problemas hoje. Nós estamos sempre buscando a presença de Deus, mas não conhecemos o Deus a quem adoramos. Duvidamos do poder desse Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, o primeiro capítulo desse livro. E nós vamos ler dos versos 29 até o verso 31. Marcos capítulo 1, versos 29 até o verso 31. Todos encontraram? Está ali na tela também para quem quiser ler. Verso 29 então diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Queridos, entendam o que está acontecendo aqui. Jesus ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Pedro. É interessante que quando Jesus estava na sinagoga, os relatos anteriores, a Bíblia me mostra que Jesus expulsou um demônio na sinagoga. Esse sim é um milagre que chama a atenção das pessoas, é ou não é? Não sei você, eu nunca tive essa experiência, estar na presença de alguém endemoniado, mas imagino que a cena não seja muito boa, não seja das melhores. E naquele período, tinha uma vez, a Bíblia relata uma das histórias de um pai que foi até Jesus porque o seu filho estava endemoniado, ele estava se atirando na água para tentar se afogar, ele estava se atirando no fogo. Então imagine como aquele garoto estava. Da mesma forma agora entra um endemoniado dentro da sinagoga. Jesus estava na sinagoga, uma multidão dentro da sinagoga, pessoas olhando. Jesus então chega naquele espírito e fala bem assim: vai embora, não vai ficar mais nesse homem. Imediatamente o espírito sai do corpo daquele homem e o homem está curado. Isso é um milagre ou não é? E gente, parece um milagre perfeito, porque aquela sinagoga estava cheia, o ambiente era perfeito, o milagre foi perfeito. E a Bíblia me diz que quando Jesus terminou de curar aquele endemoniado, as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas com aquilo, e a notícia começou a se espalhar. E é interessante porque um dos nossos grandes desejos é sermos conhecidos. Tanto é que teve um tempo que quando a pessoa aparecia na televisão era uma festa. Eu me lembro uma vez que eu estava no colégio e a TV Novo Tempo foi fazer uma reportagem no colégio e eu participei da reportagem. E teve um lance de mais ou menos uns 5 segundos que eu apareço no canto da tela assim, meu pai tirou foto e começou a mandar em todos os grupos de WhatsApp que o filho dele apareceu na TV. Todos nós queremos ser conhecidos pelas pessoas, e era o que estava acontecendo com Jesus. Está percebendo que tudo que acontece na história está se voltando para um milagre perfeito? É um milagre ótimo. Jesus curou no meio da multidão, a multidão ficou impressionada com o que Jesus havia feito, e agora eles saem e vão falar para as outras pessoas o poder de Jesus. Daí Jesus sai dali e ele vai para a casa de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, gente, a Bíblia fala que alguém chegou para Jesus e falou bem assim: Senhor, a sogra do Pedro, ela está com febre, cura ela por favor. Alguém aqui já teve febre? Se você não levantar a mão, vai entender que você é de outro mundo. Todo mundo já teve febre. Eu estava analisando, não sei se o que eu vou falar agora está certo, mas até onde eu entendi, a febre não é uma doença, né? A febre é o que antecipa a chegada de uma doença. É mais ou menos o teu corpo falando para você bem assim: vai se tratar porque tem algo ruim chegando. Então oi? Sintomas, perfeito, palavra ótima. Então assim, a sogra de Pedro estava acamada, ela estava com febre. Daí Jesus chega e olha esse milagre. Ele estende a mão, levanta ela e fala: acabou tua febre. E eu fiquei pensando, gente, o livro de Marcos é o livro dos milagres, a gente acabou de ver. O milagre que aconteceu antes desse é um milagre maravilhoso, é um milagre perfeito, cheio de gente, um ambiente público, e Jesus ficou muito conhecido. Logo depois vem esse relato, eu fico perguntando por que esse milagre tão simples está na Bíblia. A cura de uma febre. E olha para o ambiente. Jesus, ele não estava no ambiente público, ele estava no ambiente privado, na casa de Pedro. Jesus não ficou conhecido por muitas pessoas, eram apenas alguns poucos que estavam ali. Jesus não saiu aplaudido daquela casa. Mas por que esse relato está na Bíblia? É interessante que todos nós acreditamos em milagres. Ou melhor, eu vou refazer a minha frase. Existem 2 tipos de pessoas. Algumas acreditam que tudo é milagre, e outras acreditam que nada é milagre. E na maioria das vezes a gente vem na igreja pedindo para Deus um milagre. Nós sempre não, mas na grande maioria das vezes a gente já chega aqui com essa intenção. Vem no carro dirigindo falando: Senhor, eu vou chegar na igreja, mas eu quero que o Senhor faça isso por mim. E se o Senhor fizer, eu vou continuar frequentando. E se o Senhor fizer, eu vou te dar algo em troca.
Nós temos, infelizmente, essa mania de irmos até Deus com uma lista de pedidos. Crer que Deus vai fazer um milagre na tua vida é errado? Não é errado. Deus tem poder para operar um milagre na sua vida. Você pedir para Deus um milagre é errado? Não é errado. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim com um coração bem sincero, ele disse assim: Cristiel, eu vi na Bíblia que um dia Jesus multiplicou pães e peixes. Foi isso que aconteceu? Falei, foi, é isso mesmo. Ele trouxe alguns dados da fome no mundo. Ele disse assim: se um dia Jesus multiplicou, por que ele assiste tudo isso que está acontecendo no mundo tão passivamente e não multiplica mais os pães e os peixes assim como ele fez no passado? E ele ficou olhando para mim esperando resposta. Sabe o que eu respondi? Nada, eu não sabia o que responder, porque a pergunta dele foi muito boa. Foi ou não foi? É uma pergunta pertinente. Se Jesus já fez isso no passado, por que ele não faz agora? Passou um tempo, eu estava ouvindo uma mensagem, e eu me lembro de uma história que o pastor contou, e quando eu vi aquela história eu falei: eu acho que encontrei a resposta para aquele meu amigo. Essa história dizia que um pastor, ele estava indo visitar uma irmã da igreja, e a irmã passou o endereço da casa, e ele entrou na rua que ia para aquela casa, e não encontrava direito o endereço da irmã, porque ele passava na rua e via que tinha um beco, que entrava algumas árvores, um monte de lixo na frente da casa, e ele pensou: não deve ser aqui. Ele estava meio perdido, até que a irmã veio até a estrada e falou: ô pastor, estou aqui, ó. Começou a assinar, ele parou o carro, e ele começou a entrar na casa daquela irmã. Ele não encontrava porque a casa dela não era murada. O que ela colocava mais ou menos ali para fechar a casa, eram duas daquelas placas de MDF grandes, que ela encostava as duas placas e depois abria elas, aquelas placas que já estavam inchadas de tanta água da chuva. E o pastor pensou bem assim: rapaz, essa irmã deve estar passando necessidade, vamos nos programar para trazer algo para ela, talvez uma cesta básica. É a primeira coisa que viria à minha mente. Ele chegou na casa da irmã, ele entrou na casa dela, algo que não daria direito para chamar de casa. A mesa da casa dela era um túnel de tinta virado com uma madeira em cima, e o sofá da casa dela eram 2 pedacinhos de madeira que eles conseguiam sentar e ficar ali. Aquela senhora começou a conversar com o pastor, e no meio da conversa o pastor falou bem assim: irmã, você está passando necessidade? Você precisa que a igreja te ajude com alguma coisa? Ela olhou para o pastor e disse assim: pastor, a vida é difícil, mas mesmo assim é muito boa. Eu, pastor, trabalho como diarista. Eu estou há um tempo sem conseguir trabalhar, eu não recebo muito, mas pastor, todo mês, quando eu consigo receber o meu dinheirinho, sabe o que eu faço? Eu separo o meu valor do dízimo, eu separo o valor para comprar as coisas para dentro de casa, e eu separo um valor, pastor, que eu vou no mercado e faço compras para fazer uma doação para a igreja, para que a igreja possa dar para os mais necessitados do que eu. O pastor ficou surpreso com aquela história. Ele foi encerrando a conversa com aquela senhora, chegou no momento da oração final, ele falou bem assim: irmã, você quer que a gente peça algo para Deus nesse momento? E na mente do pastor vieram vários motivos de pedidos que ela poderia fazer para Deus. Vocês não acham? Várias coisas que ela poderia clamar. E o pastor olhou para ela e disse: o que você quer pedir para Deus, irmã? Ela falou: pastor, materialmente não quero pedir nada, só tem uma coisa que eu quero pedir para Deus: que Deus continue me dando esse privilégio, essa oportunidade de abençoar outras pessoas com o meu dinheiro. Sabe o que eu aprendi com isso? Que nós nos tornamos acumuladores. Nós temos esse problema de sermos acumuladores, e a gente trata o nosso egoísmo chamando de outras palavras. A gente chama de coleção, a gente chama de hobby, a gente está sempre acumulando algo para nós, quando na verdade o que Deus está pedindo é que nós façamos algo pelo próximo. E quando essa mulher, ela falou para o pastor o desejo dela, que Deus pudesse abençoar ela, para que ela continuasse abençoando outras pessoas, eu me lembrei do que o meu amigo havia dito:
Por que que Deus não faz um milagre gigantesco? Por que que Deus não acaba com a fome no mundo? E seria um milagre perfeito, gente. Do nada, os jornais, todas as manchetes do mundo inteiro dizendo que um anjo apareceu em tal lugar, abençoou o alimento e agora todas as pessoas têm o que comer. Talvez não existiria mais nenhuma pessoa que não acreditasse mais em Deus. Seria um milagre perfeito. A gente acha que Deus só trabalha quando existem câmeras, quando existem pessoas para ver. Mas Deus, Ele também trabalha com os milagres simples. Talvez usando a tua vida para abençoar outra pessoa. A gente fica em busca dos grandes milagres de Deus, mas talvez seja esse o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Um milagre simples, um milagre sem muita visibilidade, mas um milagre que não vai impactar apenas você, mas toda uma comunidade. Se você continuar analisando o texto, eu gostaria que você atentasse para algo muito especial. Jesus, no verso 29, diz que ele sai da sinagoga e ele vai até a casa de Pedro. Se você analisar a história de Jesus, vai perceber que muitas vezes Jesus ele sai de um lugar e vai para a casa de outra pessoa. Tinha uma casa que Jesus gostava de frequentar, em Betânia. Alguém se lembra? Casa de quem? Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava de frequentar a casa dessas pessoas. Tanto é que Jesus era acusado de ir à casa de quem? De pecadores, que eles falavam. Jesus gostava dessa intimidade, desse contato próximo. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente vem no templo, a gente vem na igreja, pensando que é só aqui que nós vamos encontrar Jesus. Mas Jesus está doido para visitar a tua casa, e as portas estão fechadas. Uma vez, essa história é fictícia. Um garoto descobriu que ia receber a visita de Jesus. Ele morava sozinho e começou a preparar a sua casa porque Jesus viria até ali para visitá-lo. Ele então pensou: qual será a comida que Jesus gosta mais? Bom, talvez Jesus não queira comer, ele venha só para conversar. Então ele arrumou toda a casa, limpou a mesa, limpou o sofá, desligou a televisão, fechou a geladeira, sentou-se no sofá e ficou esperando Jesus chegar. Não dá para esquecer o bom ar, então ele jogou um bom ar na casa também. De repente ele ouviu uma batida na porta. Ele foi até a porta e lá estava Jesus, veio visitá-lo. Jesus então disse para ele: olha, eu vim aqui te visitar nessa tarde, eu quero passar essa tarde com você. Ele ficou muito feliz. Ok, Jesus veio me visitar, vai conversar comigo. Provavelmente ele vai fazer algum milagre na minha vida. Provavelmente ele vai fazer algo que eu nunca vi antes, mas que vai me impressionar muito. Ele estava contente, estava ansioso por aquela visita. Jesus entrou na casa do garoto e disse assim: rapaz, eu estou com um pouquinho de fome. Eu vou aqui na tua geladeira para ver o que tem para a gente poder comer. E o menino saiu: não, Jesus, não abre a geladeira, por favor, não abre. Jesus falou assim: mas por quê? Por que eu não posso abrir a geladeira? Ele disse: Jesus, é porque eu li a Bíblia e eu sei que o que tem na minha geladeira o Senhor não pode comer. Então assim, não tem como o Senhor esperar que daí eu saio daqui, eu vou lá fora, compro alguma coisa para o Senhor comer. Ele falou: tá bom. Então enquanto eu espero você ir comprar, eu vou vir aqui e ligar a sua televisão para assistir alguma coisa. Ele: Jesus, não faz isso. É porque a minha televisão, as coisas que eu assisto, o Senhor não pode assistir. É melhor que o Senhor só fique sentado aqui, eu vou lá, já volto e daí a gente conversa bastante. E Jesus falou bem assim: filho, o que tem na sua casa que eu também posso fazer? Ele disse: Jesus, é melhor o Senhor ficar só sentado mesmo. Sabe o que acontece, gente? E o que a gente aprende com essa história? É que a nossa preocupação só está naquilo que as pessoas vão pensar de nós. A gente vem na igreja, coloca a melhor roupa, compra a Bíblia mais bonita, ou uma Andrew cheia de comentários para mostrar para as outras pessoas que nós estudamos, e esquecemos que Jesus conhece o nosso coração e o nosso interior. Como está a tua casa para receber Jesus? Pastor, minha casa está bagunçada, a minha vida está bagunçada, a minha vida está destruída. É aí que Jesus precisa te visitar. Pastor, está tudo desorganizado, está tudo desmoronando. É aí que Jesus precisa te visitar. Jesus, Ele não quer só entrar na tua casa. Jesus, Ele quer entrar no teu relacionamento. Jesus, Ele quer entrar no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento. Jesus, Ele quer entrar no teu trabalho.
Ele está disposto a te abençoar, mas a gente fica esperando coisas tão grandes que esquecemos dos pequenos milagres que Deus tem feito na nossa vida. Talvez seja esse o milagre que Deus quer fazer hoje na sua vida. É interessante que quando a gente continua lendo o texto, no verso 30 e 31 diz assim: a sogra de Pedro achava-se acamada e com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Em outras traduções vai dizer que Jesus toma ela pela mão, a febre a deixa e Jesus levanta ela. Essa palavra levanta no original, no grego, é a mesma palavra usada quando Jesus está ressuscitando uma pessoa. E a pergunta que fica é: por que Jesus precisa ressuscitar alguém que está vivo? Qual o sentido disso? Sabe, talvez Jesus precisa ressuscitar a união do teu casamento que há tanto tempo já morreu. Talvez Jesus está precisando ressuscitar o teu relacionamento com os teus pais, que há tanto tempo já se acabou. Talvez Jesus precisa ressuscitar o teu relacionamento com Ele, que já morreu e você deixou enterrado. Eu não sei o que Jesus precisa ressuscitar na tua vida nessa noite, mas deixa Ele fazer essa obra. Não impeça Jesus de agir. Sabe, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa mensagem. Pastor, mensagem curta. Hoje vai ser mesmo, porque eu quero que você entenda qual é o clímax dessa história. A cura da sogra de Pedro. Sabe o que é interessante? É o que acontece pós-cura. Se você estava alguns sábados atrás, nós comentamos aqui sobre a história de Zaqueu, que ele sobe na árvore, ele tem um encontro com Jesus. Quando Zaqueu desce da árvore, ele fala bem assim: Senhor, agora eu preciso, tudo que eu roubei, eu preciso dar de volta às pessoas, eu preciso retribuir, porque eu sinto que eu estou em dívida contigo, Senhor. A Bíblia fala que assim que ela é curada, verso 31, passou ela a servi-los. O que eu quero que você entenda com a mensagem dessa noite é que os milagres que Deus tem feito na sua vida não são para o teu orgulho, não são para o teu crescimento próprio. Os milagres que Deus tem feito na sua vida é para você abençoar outras pessoas. O maior milagre não é o que você recebe, o maior milagre é o que você se torne. O problema do ser humano é que nós ainda não entendemos isso, e a gente fica pedindo e pedindo e pedindo para Deus, que Deus faça algo para nós, que Deus me dê mais dinheiro, para que eu possa ser uma pessoa mais rica, para que eu possa ter tudo o que eu sempre quis, que Deus me dê mais saúde, para que eu possa correr atrás de mais dinheiro, que Deus me dê mais inteligência, para que eu consiga correr atrás de um emprego melhor, e eu tenha mais dinheiro, para eu ser uma pessoa melhor. E eu fico buscando tudo para quem? Para mim. Não me entenda mal, eu não estou falando mal do dinheiro, não é isso. Não é pecado nenhum ter muito dinheiro, mas o que eu estou dizendo é que nós nos tornamos acumuladores de bênçãos, e o nosso grande problema é que a gente quer as bênçãos só para nós. E quando Jesus faz um milagre pela outra pessoa, o que eu tenho feito? Qual o teu sentimento quando uma pessoa, ela vai ao batismo e ela é deitada nas águas, levantada? O que você sente no seu coração? Se você não sente alegria, ou se você não sente o desejo de participar disso também, então significa que é em vão tudo que Jesus tem feito por ti. Porque o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é te transformar, para que você seja agora um abençoador. Você está entendendo? A gente precisa deixar de lado o nosso orgulho espiritual, e talvez seja esse o milagre que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. Chega de olhar para o próprio eu, chega de olhar para os meus próprios interesses. Tudo que Jesus fez foi para o outro, foi para o próximo. E naquele cenário da última ceia, quem se lembra? Jesus então, ele pega ali o pano, ele pega a água e ele vai lavar os pés dos discípulos.
E ele deixa uma ordem: assim como eu fiz aqui, eu quero que vocês façam também no futuro. Hoje, o seu desejo é ser um servo? Pastor, isso é muito difícil. É difícil. E é muito difícil. Sabe por que é difícil? É muito difícil eu tirar do meu para dar para o próximo, porque eu fico naquele medo: e se faltar para mim? Vou contar um segredo para vocês. Não sei se eu posso contar, mas vou contar. Quando o pastor ele recebe o seu salário para viver, a gente já autoriza que o dízimo seja descontado. E um dia, conversando com o pastor Caio, ele falou bem assim para mim: Cris, todos os meses eu tiro a minha oferta, confiando de que não faltará nada no final do mês. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu orei assim e falei: Senhor, tem que pagar essa conta, tem que pagar essa conta, tem que pagar isso daqui, tem que pagar carro. Se eu tirar a oferta, não vai sobrar para mim. Eu sei que o Senhor já me abençoou para eu chegar até aqui. Eu sei que o Senhor fez de tudo para pagar a minha faculdade. Hoje eu sou um pastor, eu sou muito grato ao que o Senhor tem feito por mim. Mas o Senhor precisa entender que eu sei fazer cálculos, e pelos meus cálculos não vai dar certo. Eu me lembro que o pastor Caio conversou comigo e falou: Cris, não deixe para pagar tudo e depois tirar a oferta, porque você não vai querer fazer isso. E com o coração dolorido, arrebentado, o dia que eu na minha conta eu peguei e tirei a minha oferta. E eu comecei a pagar as contas. E começou a ter aquele momento de tensão na vida de quem está pagando contas, que começa a diminuir o valor na conta bancária. Vamos ver se voltou. Deu certo. Vamos lá? E o dinheiro foi diminuindo, e os números iam diminuindo, e a tensão ia ficando. E diminuiu tanto, gente, que eu nem percebi que o mês tinha passado e já estava na hora de receber o outro salário. E eu fiquei pensando: Senhor, então é assim que funciona o teu milagre? Eu não tinha vivido essa experiência ainda, gente, mas aquilo para mim foi tão bom, porque você sabe para onde que vão as ofertas? O foco da oferta é missionário, é ajudar outras pessoas, não é para mim, é para o próximo. Parte dessas ofertas também vão para a gente poder encher aquela salinha que tem aqui do lado. Você já visitou essa salinha? A salinha da Adra. Você sabia que existe aqui na igreja? E tem muitas pessoas que não têm condição de comprar uma cesta básica. Elas vêm aqui e são abençoadas, porque Deus nos abençoou para que nós pudéssemos continuar abençoando. O meu apelo para você hoje não é para você vir até aqui na frente tomar a decisão pelo batismo. O meu apelo para você hoje não é para você deixar esse pecado para trás, porque você já sabe que precisa de tudo isso. O meu apelo para você hoje é que a partir de agora você decida ser um servo de Deus, você decida ser um abençoador. Porque sabe qual é o maior desejo de Deus? O maior desejo de Deus é que você seja resposta das orações, da resposta do céu às orações que são feitas aqui na terra. Você aceita isso? Você quer ser uma resposta de Deus para pessoas que estão nessa comunidade, clamando a Deus por um milagre nessa noite? Talvez venha agora um nome na sua mente de alguém que provavelmente está nesse momento desesperado se amanhã vai ter condições de se alimentar. Eu sei que pelo menos uma pessoa você conhece. Então eu faço um desafio, que ao sair dessa igreja, você vá até a casa dessa pessoa e veja como ela está. Existem idosos, existem mulheres, existem homens, existem crianças que estão nas suas casas nesse momento, esperando que alguém, guiado por Deus, vá se tornar um milagre na vida delas. Por isso, o meu apelo para você não é um apelo para dentro das paredes da igreja, mas é um apelo para fora.
espero que Deus tenha mostrado um nome para você, e eu espero que você faça isso. Saia pelas portas dessa igreja, não vai direto para tua casa, vai abençoar alguém que está precisando. Que Deus te abençoe nessa noite, e que a música que nós vamos cantar agora te inspire ainda mais para você se tornar um abençoador. Chega de acumular bênçãos, acumular milagres, está na hora de se tornar o milagre. Amém.
escritora uma vez disse: procurei Deus e não o encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Com essa ideia eu encerro essa mensagem e convido você a elevarmos a nossa voz ao céu através de uma oração. Ora comigo. Querido Deus, amado Pai, inúmeros são os milagres que o Senhor tem feito em nossa vida. Muitas vezes na correria do dia a dia, nós não prestamos atenção em como o Senhor está nos transformando pouco a pouco, ó Pai. Mas que nós possamos entender que tudo que o Senhor tem feito por nós é para que nós possamos aceitar o chamado do Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Ó Pai, ajudar as pessoas faz parte do Ide. Toca o nosso coração, coloque em nós um nome de alguém que nós precisamos abençoar. Coloca o nome na nossa cabeça agora, Pai, de uma mulher, de um homem, uma mãe, um pai, um idoso, uma idosa, que está hoje em casa, ó Deus, sofrendo e erguendo a voz a Ti em pensamento, pedindo a Ti um milagre, sem saber o que vai fazer amanhã. Nos mostre, ó Pai, quem nós devemos abençoar, e prontamente responderemos: eis-me aqui, estou disposto, envia-me a mim, ó Pai. Em nome de Jesus que nós encerramos a mensagem dessa noite. Corações estão sendo transformados, vidas estão sendo restauradas. Ó Pai, não desista de nós, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que se ainda nós precisamos tomar a decisão de entregar a nossa vida a Ti, por favor, ó Deus, que possamos fazê-la nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.